Sr. Presidente, mais uma vez bem-vindo à entrevista Sem Mais. Neste modelo que é na Casa Com, acabámos de fazer a visita à Casa Bonita em Freitas, uma das grandes empresárias da nossa região, que é também cliente do Porto de Setúbal. O Presidente tomou posse há coisa de um mês, mais coisa, menos coisa, mas é uma pessoa muito experiente, já ligada à administração portuária e, nomeadamente, no último mandato também ao Porto de Setúbal. Como é que vê, em termos de perfil, esta nova empreitada, digamos assim, do ponto de vista de desenvolvimento do Porto de Setúbal e Sesimbra? Bom, antes de mais E agradecer... Lisboa, no caso, não é? E Lisboa também, Lisboa, desse pormenor. porque a administração, de facto, é conjunta, portanto, é mesmo, se quisermos, apesar de serem duas empresas distintas, portanto, a administração é comum ao Porto de Lisboa e ao Porto de Setúbal e Sesimbra. Bom, deixe-me começar por dizer o seguinte: o Porto de Setúbal tem vindo a alterar o seu perfil e o seu posicionamento estratégico, se quisermos. O Porto de Setúbal era claramente marcado por um porto de cariz industrial, de apoio às indústrias da região, e aqui na região, de facto, situam-se indústrias muito significativas e importantes para a economia nacional, empresas que contribuem com as suas exportações para a criação de valor na economia nacional, mas tem ao longo dos anos vindo a mudar o seu perfil e, portanto, hoje o tráfego contentorizado assume já uma importância muito significativa no Porto de Setúbal. Na última década cresceu cerca de 24%, hoje andamos já na ordem dos 170 mil contentores, o que quer dizer que o perfil do Porto de Setúbal mantém este cariz e esta matriz industrial de apoio às indústrias. Carga geral, mas tem vindo a crescer naquilo que é também o apoio ao consumo da região e do seu interland. Não é? Um interland que é, de facto, um interland importante, um interland onde se situam 4 milhões de habitantes, que vai desde a região oeste à região do Alentejo, e onde estão cerca de 50% das indústrias nacionais, onde se cria 50% do valor nacional, e, portanto, o Porto de Setúbal tem já hoje esta matriz. Continua a ser um elemento e uma infraestrutura fundamental no apoio às indústrias da região e quer continuar a manter esse apoio e a reforçar esse apoio, não só no desenvolvimento das indústrias que já estão cá instaladas, mas ser também um elemento cativador de novas localizações, novas atratividades. Assim. Inclusive o Porto de Setúbal, que tem de facto este posicionamento aqui na região de Lisboa, que conseguimos agora um elemento relativamente importante, que foi a aceitação de princípio da Comissão Europeia para que o Porto de Setúbal seja considerado na rede core, portanto, na rede principal das redes transeuropeias, portanto, só Lisboa era, Setúbal não era, portanto, vai ser considerado nesse âmbito, que facilita também a chegada de novas empresas. Novas empresas e o acesso mais fácil a financiamento comunitário para o seu desenvolvimento. E o Porto de Setúbal, de facto, vai passar a ter também essa nova oportunidade no seu desenvolvimento, porque o Porto de Setúbal precisa de investimentos para o seu desenvolvimento. Presidente, desculpe interrompê-lo, não mencionou o RORO porque ele tem vindo a decrescer? Não, pelo contrário. Continua a ser fundamental. O RORO é um elemento fundamental. Aliás, mais de 70% dos veículos que são exportados e importados a nível nacional é pelo Porto de Setúbal e, portanto, o Porto de Setúbal quer reforçar também esse segmento de mercado do RORO, e este ano já vamos com vamos terminar o ano, mas pelo menos as previsões assim apontam, para cerca de 360 mil veículos que são movimentados através do Porto de Setúbal, o que representa um aumento de quase 13% relativamente ao ano anterior. Relativamente a algumas das cargas movimentadas, este ano o Porto de Setúbal vai ter alguma redução, que fundamentalmente encontra justificação. Enfim, atravessámos um período complicado. Os mercados. Este período de guerra também não ajudou, mas essencialmente a subida dos custos da energia determinou, por exemplo, a paragem da produção da siderurgia, e, portanto, que é um cliente muito importante, designadamente em tonelagem, do Porto de Setúbal, e, portanto, em termos de tonelagem... O que está a dizer é que os custos contextos para a nossa indústria têm efeitos objetivos também na questão portuária, exatamente. Sr. Presidente, do ponto de vista, nós sabemos que o Porto de Setúbal tem vindo a ganhar alguma endurance, ainda agora explanou, digamos, toda essa dimensão
Isso tem um pouco a ver com algum decréscimo do Porto de Lisboa em termos de porto principal ou não? A contemporalização a expressão de Setúbal tem vindo a ganhar em função do menor peso do Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa, como nós sabemos, atravessou um período delicado, com as greves, não é? Portanto, e houve os operadores procuraram alternativas para as suas cadeias logísticas, não é? E o Porto de Setúbal constituiu-se como uma alternativa a essas cadeias logísticas do Porto de Lisboa e, portanto, houve alguma transferência de cargas, de facto, para o Porto de Setúbal. O que nós notamos também é que, por exemplo, este ano é um ano excelente, vai ser um ano excelente no Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa tem estado a aumentar a sua movimentação, designadamente em termos de carga contentorizada, e isso não tem afetado o Porto de Setúbal. O que quer dizer que, ao contrário do receio... O cluster está consolidado. O cluster está consolidado, e o que quer dizer que, ao contrário de receio de muitos, que havia aqui uma competição em que o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal competiam pelo mesmo mercado e havia, se quisermos, quase uma anulação do Porto de Setúbal em privilégio do Porto de Lisboa, o que nós notamos é que há uma complementariedade em termos logísticos entre os dois portos. E essa complementariedade também ocorre com o Porto de Sines, que é o porto vizinho, embora seja um porto diferente, de águas profundas, com outra dimensão. É um porto completamente diferente, não é? O Porto de Sines é um porto essencialmente transshipment, não é? Portanto, em que as cargas vêm, portanto, em grandes navios e depois são distribuídas para outros navios mais pequenos e depois distribuídas para outros destinos, não é? E, portanto, eu diria que são segmentos de mercado distintos relativamente àqueles mercados que são tradicionais do Porto de Lisboa e do Porto de Setúbal. E depois não nos podemos esquecer o seguinte, quer dizer, vamos lá ver, o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal têm, de facto, uma vantagem competitiva relativamente ao Porto de Sines, que é estar próximo do mercado de consumo. Está próximo do mercado de consumo e isso, de facto, leva os armadores a procurarem os portos que são mais próximos desses mercados de consumo ou das indústrias onde elas estão localizadas. O Porto de Setúbal tem também aqui uma oportunidade muito grande. O Porto de Setúbal ganhou, de facto, aqui um fator competitivo muito acrescido com a melhoria das acessibilidades marítimas. Quer já começar nesse projeto? Então vamos. Antes disso, queria lhe perguntar o seguinte, porque mencionou há pouco. Pode-se considerar hoje o Porto de Setúbal um porto seguro do ponto de vista da agitação social? Eu recordo, em 2018, tivemos aqui uma greve muito significativa do ponto de vista dos estivadores. Isso pode considerar um porto, neste momento, com uma paz social significativa? Sim, desse ponto de vista, relativamente à greve da parte dos estivadores, não é? Portanto, era uma greve e um conflito que existia entre empresas privadas, mas isso está ultrapassado. Isso está ultrapassado, quer em Lisboa, quer em Setúbal. Portanto, isso está completamente ultrapassado, apesar de estarmos perante uma greve hoje e amanhã, mas que tem a ver com a questão relacionada com os pilotos, que não tem nada a ver com essa agitação laboral que havia. É uma greve a nível nacional, mas, portanto, tem a ver com uma reivindicação da parte dos pilotos de ter que reforma a partir dos 60 anos, portanto, não inclui dentro desse contexto de conflitualidade, não tem nada a ver com o que existiu no passado. Também melhorou, digamos, o custo portuário. Havia aqui uma ideia, eu diria há 15 anos atrás, que o Porto de Setúbal era um porto caro em termos de taxas, por aí fora. Isso tem vindo a ser também, paulatinamente, uma abordagem estratégica para captar carga e novas empresas? Claro. O Porto de Setúbal não é um porto caro. Não é um porto caro, antes pelo contrário. O Porto de Setúbal é hoje encarado um porto muito competitivo, designadamente a nível de preços, e posso mesmo dizer que o Porto de Setúbal, por decisão da administração do Porto de Setúbal, propôs ao regulador, portanto à Autoridade de Mobilidade e Transportes, um aumento em termos das suas taxas portuárias, que é o menor aumento a nível de todas as administrações portuárias, precisamente porque queremos que o Porto de Setúbal seja cada vez mais competitivo também a esse nível, em termos de preços. Em termos de Interlando, qual é a concorrência, digamos assim, que o Sr. Presidente consegue identificar com mais dimensão? No quadro até dos portos portugueses e espanhóis, digamos assim, onde é que está aqui a grande dimensão de concorrência direta, digamos assim? Eu diria assim, naturalmente o Porto de Lisboa acaba por ter alguma concorrência com o Porto de Setúbal. O Porto de Sines também tem alguma concorrência. Eu diria que são portos com perfis completamente distintos, portanto, não diria que há uma competição direta, acesa. Relativamente a esses dois, ficamos claros que a complementaridade ajuda ao crescimento do Porto de Setúbal, não é? Certo, exatamente. E outros, do ponto de vista da concorrência de alguma carga que possa ser
Eu posso, por exemplo, dizer que houve alguma transferência também da parte de algumas cargas para o Porto de Leixões. São cargas tradicionais da zona da região de Lisboa, seja por Lisboa ou seja por Setúbal, que nós estamos a fazer um esforço, designadamente em termos comerciais, para que essas cargas voltem ao Porto de Setúbal. Estás a referir aqui, Sr. Presidente? Estou-me a referir, por exemplo, a uma cimentos carga... também, não? Cimentos não? Não tanto a cimentos, mas, por exemplo, há a perspectiva que a carga que neste momento vem por trailers para o Porto de Leixões possa vir para o Porto de Setúbal. Até porque muito dessa carga tem como destino a Alta Europa. E, portanto, esse é um segmento de mercado que nós queremos captar para o Porto de Setúbal e existem já conversações relativamente adiantadas para que essa carga possa retomar o Porto de Setúbal ou possa vir a ser canalizada pelo Porto de Setúbal. Esta administração pode, de forma completa, desviar-se daquela agitação que tem a ver com o projeto da melhoria das acessibilidades portuárias? Está tudo sanado? Está tudo resolvido? Eu penso que está tudo sanado. Aliás, as evidências que resultaram desse processo são factos que são indesmentíveis. Portanto, o que é que diz isso? Há menos ruído público? É só por essa razão? O ruído público acalmou, mas não é só por essa razão. Nós temos factos que é o seguinte. Portanto, o projeto da melhoria das acessibilidades marítimas, não é, conhecido pela dragagem que nós fizemos, nós continuamos até ao abrigo das exigências ambientais que estavam cometidas à APSS. Continuamos a fazer as monitorizações da qualidade da água, dos golfinhos, das praias e, portanto, em todos esses elementos, as provas e os factos evidenciam que a qualidade da água melhorou. Os golfinhos, inclusive, nasceram mais 2 golfinhos no período pós-dragagem e, portanto, a qualidade dos sedimentos, que nós também fazemos análises, não foi afetada, antes pelo contrário, também tem-se mantido. E relativamente às praias, portanto, o processo não foi... Aquela erosão que se estava à espera não tem acontecido. Há um processo de erosão natural, mas que resulta do processo hidrodinâmico naquela zona, das alterações climáticas que é um processo, enfim, que nos atinge a todos, mas não é função nem resultado das dragagens. Os pescadores, daquilo que nos transmitem, foi um ano de pesca excepcional, no período pós-dragagens, também não é normal, uma vez que houve a remoção dos fundos e é natural que tenha fomentado mais fauna. Toda a parte da flora também não foi afetada, portanto, todos os factos... O que o Sr. Presidente está a dizer é que, de facto, só há coisas boas com este grande empreendimento que não houve aqui nada que pudesse beliscar e todas as monitorizações que nós temos feito vêm comprovar tudo aquilo que nós tínhamos previsto nos estudos que fizemos, e fizemos muitos estudos no período antes das dragagens, e, portanto, vieram confirmar aquilo que os estudos evidenciavam, era que estas dragagens não iam ter nenhum impacto significativo na qualidade, no fundo, ambiental do estuário do Sado. Em nome dessa transparência, é expectável que a APSS, no futuro próximo, apresente ao público em geral, à população em geral, às comunidades, aos agentes económicos, sociais, políticos, um documento conclusivo, digamos assim, apresentando esses parâmetros, ou não está na vossa cogitação? Sim. Nós temos, já agora, permitam-me, vou enquadrar isto dentro de um âmbito superior, que é o seguinte. Portanto, o Porto de Setúbal, para o ano, comemora o seu centenário. Portanto, fará os seus 100 anos. Tem previsto um conjunto vasto de atividades, para os quais vos convido já a associarem-se também a essas comemorações. E uma das iniciativas que está prevista é precisamente um seminário, portanto, uma conferência, sobre as questões da sustentabilidade no Porto de Setúbal. E, portanto, queremos aproveitar essa oportunidade para apresentar precisamente os resultados do que foi, portanto, o processo de dragagem, o processo de pós-dragagem e todos os resultados das monitorizações que nós temos. E em termos das acessibilidades marítimas, o calado aumentou, na exata medida do que estava disponível. É possível cogitar ainda uma outra intervenção a curto prazo,
uma vez que a tendência para as novas embarcações é cada vez barcos maiores e com um calado mais significativo, uma dimensão mais significativa, é previsível? Está a ser decidido? Ou... Vamos lá ver, o que nós temos previsto é, relativamente à intervenção que foi feita, não tencionamos fazer mais aprofundamento no canal, nem no canal de acesso, nem no canal norte. O que nós temos previsto a esse nível serão duas coisas. Primeiro, desde logo, uma coisa que o Porto de Setúbal não tinha, que era termos um plano plurianual de dragagens de manutenção. Okay. O que é que são dragagens de manutenção? No fundo, nós fizemos aquelas dragagens que se chamam de estabelecimento, ou de primeiro estabelecimento, que aprofundamos os canais, o canal norte e o canal de acesso, portanto, para manutenção desses fundos. Mas isso faz-se em todos os portos, por exemplo, em Lisboa fazemos 3 campanhas todos os anos. O que temos previsto no âmbito dos processos de desenvolvimento do Porto é estender esse aprofundamento até ao terminal, que nós chamamos o terminal multiusos da Termitrena, portanto, que atualmente vulgarmente são conhecidos pelo terminal de graneiros sólidos e graneiros líquidos da Salpec, tentar estender até essa zona no âmbito de um projeto que estamos a desenvolver para... Isso implica também um estudo de impacto ambiental para essa zona em concreto, como é evidente? Implica com consulta pública? Com consulta o procedimento é exatamente igual, não é? Portanto, implica, para além dos estudos técnicos, e todos esses estudos técnicos, um estudo de impacto ambiental, um processo de avaliação de impacto ambiental, que tem naturalmente todo o processo de consulta pública associado a esse processo. Está para quando se apresenta? Tem ideia em termos de horizonte temporal? Em termos de horizonte temporal, eu vou começar do fim. Ou seja, o compromisso que nós temos é de ter, no fundo, essa concessão, porque essa concessão do terminal de graneiros sólidos e graneiros líquidos termina em 2025. O compromisso que nós temos é de ter essa concessão atribuída até 2025. Portanto, nós atualmente estamos a desenvolver o estudo técnico, vamos desenvolver o estudo de impacto ambiental e depois teremos de ver se teremos condições de fazer essa concessão já com o processo de avaliação de impacto ambiental concluído, ou se caberá ao futuro concessionário desenvolver esse procedimento de avaliação de impacto ambiental. O concessionário pode ser o mesmo ou é um concurso aberto? É um concurso aberto a quem não todos, tem direitos adquiridos? Não há direitos adquiridos. Portanto, um concurso para a concessão que envolve o projeto, a construção e a operação desse terminal e é completamente aberto a todos os operadores que entenderem vir a esse concurso. Sendo certo que já temos várias manifestações de interesse relativamente a esse concurso. Há pouco dizia-me, ali em conversa de bastidores, digamos assim, que hoje o Porto de Setúbal é um porto extremamente atrativo. Quer-me dar alguns exemplos? Já vamos ao problema do lítio, ou este grande projeto, certo. 700 milhões de euros do lítio para Setúbal, mas dê-me alguns exemplos, se me puder dar, relativamente a empresas que estão, digamos, a procurar a nossa plataforma portuária. Não. Para além desse projeto, esse grande projeto, de facto, e que resulta... Quer começar por ele? Posso começar por ele e posso começar por outro. Eu queria saber novidades sobre isso, portanto, é uma coisa que está definitiva... É uma coisa que está definitiva, pelo menos a Galp anunciou-nos como definitiva, já adquiriu os terrenos no parque da SAPEC. Existem outro conjunto de investimentos que estão programados no Porto de Setúbal, que estão já anunciados. É a Termar que fez uma parceria, portanto, com aquele grupo alemão para a fabricação das bases para 30 eólicas para Viana do Castelo. A própria Alisnaf também estabeleceu já uma parceria que ainda não anunciou e, portanto, não serei eu que irei anunciar, mas também para a fabricação e produção de bases para eólicas offshore. Tivemos um contacto, que eu penso que também já adquiriu terrenos na SAPEC, de um investidor americano para a reciclagem de pneus, para incorporação em betume asfáltico, todo para exportação, e iremos ter... espero anunciado no próximo ano, um grande investimento no âmbito da produção de diesel, biodiesel verde. Não é?
E temos a ampliação de grandes unidades fabris, como a Navigator, Como a ou Navigator, o PRR e a própria Cessel, que está aí com o desenvolvimento de um grande projeto. Exatamente. Por exemplo, isto é a altura certa, se calhar, para eu lhe perguntar, do ponto de vista objetivo, esta possível ou difícil coabitação entre um poder industrial que o Porto tem e, pelos vistos, está a ganhar aqui uma dimensão substantiva, e outras áreas, pesca, aquicultura, que tem sido, do meu ponto de vista, queria a sua opinião sobre esta perspectiva, tem sido um bocadinho aqui o peso menor, muito desprezado, da aquacultura, sendo certo que o Porto de Setúbal tem imensos fiveiros para poder ofertar ao mercado, digamos assim haja interesse de investimentos. Como é que se faz esta coabitação, aumentando a dimensão industrial do Porto, mas também fazendo crescer estes outros clusters? Certo. Eu diria o seguinte, eu entendo que o Porto de Setúbal é um exemplo de uma sã convivência entre um vasto conjunto de atividades que se envolvem no estuário do Tejo. E, portanto, tem sido assim no passado, tem assim no presente e eu acho que vai continuar a ser assim no futuro. Portanto, o Porto de Setúbal, a atividade portuária, tem convivido de forma relativamente pacífica com a atividade da náutica de recreio, também queremos incentivar, com a atividade pescatória, com a atividade da marítima turística e também com a atividade da aquicultura. A atividade da aquicultura, eu posso-vos dizer que desde 2019 até 2022 praticamente duplicou em área e nós também em taxas que cobramos de receitas para o Porto de Setúbal. E, portanto, nós temos encarado a atividade da aquicultura com muita atenção, como uma atividade económica, de facto, também em expansão. Portanto, rejeita esta ideia de ser um cluster menorizado pela administração. Completamente. Aliás, o facto é este, não é? De facto, duplicámos em área, desde 2019 até 2022, a área para a aquicultura. No caso das pescas, há um investimento agora recente de €500 mil, creio eu, de melhoria das condições para a atividade pescatória no próprio Porto. Isso também significa, dentro dessa linha de raciocínio, que há uma atenção especial também para este setor. Há uma especial atenção, enfim, à atividade pescatória. Enfim, apesar de eu aqui tenho sempre alguma reserva na forma, não no apoio à atividade pescatória, que consideramos, de facto, e acarinhamos com muito cuidado também a atividade pescatória, ainda muitas vezes substituímos a outras entidades que deveriam ter essa responsabilidade sobre os investimentos em termos da atividade. Tais como, refere-se essencialmente à pesca, petróleo, não é? Pesca natural. Mas não há essa articulação? Há articulação, e a articulação é perfeita com a DOCA Pesca, não temos nenhum problema com a DOCA Podia Pesca. fazer mais. Mas, enfim, eles percebo que também têm algumas limitações em termos da capacidade de investimento e muitas vezes nós substituímos porque entendemos que, de facto, a atividade pescatória é uma atividade também muito relevante no Porto de Setúbal e no Porto de Sesimbra. E, portanto, não esquecemos o Porto de Sesimbra, onde temos feito um conjunto de investimentos muito significativos também no Porto de Sesimbra. Construímos a Ponte de Cais 4. Portanto, um investimento muito importante. Que vai resolver ali aquela dicotomia entre pesca e a atividade náutica. Portanto, a nossa preocupação tem sido precisamente essa. Fazer alguns investimentos que permitam reordenar as atividades e melhorar as condições, não só para a atividade pescatória, mas também para a atividade da náutica de recreio e para a atividade da náutica da parte turística. Não é? Certo. Portanto, não há aquela velha ideia de que quem está a gerir um porto banaliza um bocadinho as atividades transversais, se calhar até as mais antigas, não é? Estamos a falar de atividades antes pelo contrário. São coabitáveis são coabitáveis, é possível, e eu penso que o Porto de Setúbal, como eu refiro e reitero, é de facto essa importância. E, portanto, hoje em dia, a atividade portuária já não é aquela atividade portuária só clássica da atividade pura e dura da movimentação de cargas. Não é? Hoje em dia, gerir um porto tem várias ações e várias vertentes que têm de ser acauteladas. Essa é uma delas, de facto, criar condições para o desenvolvimento e coabitação pacífica com esse tipo de atividades que crescem e, em particular, estão no estuário do Sado, que têm, de facto, condições naturais magníficas, não é? Portanto, não é por acaso que foi considerada uma das mais belas baías do mundo e, portanto, isso tem de ser potenciado e todo esse valor tem de ser valorizado
mas também a questão do relacionamento em terra, também com os municípios e, portanto, com toda a convivência urbana e, portanto, com essa integração. Será uma área que eu queria abordar consigo, integração Presidente, urbana. mas antes disso deixe-me retornar ao projeto do lítio, que é relativamente, digamos, há aqui muitas incógnitas ainda. Estamos a falar de um brutal investimento, se a expressão me é permitida, com um volume de empregabilidade também, se atingir ali aquela velocidade de cruzeiro para cima de 1000 trabalhadores diretos e indiretos. Mas, não, em primeiro lugar, como é que está, do que conhece, efetivamente, e depois não receia voltarmos aqui a ter uma polémica desmesurada, ambiente, porto, gestão da cidade. Qual é o seu pensamento sobre esta matéria? Não. Já percebi que é um adepto fervoroso enquanto Presidente do Porto de Setúbal e Sesimbra, um adepto deste projeto. Não, sou um adepto essencialmente de todos os investimentos que possam criar valor, que possam criar emprego para a região e que possam potenciar o desenvolvimento da região. Porque eu entendo que o Porto não existe de per si, não é? O Porto é uma infraestrutura fundamental de cadeias logísticas, naturalmente, mas tem de ser um elemento indutor do desenvolvimento da região, da atração de investimentos para a região, de criar valor para a região, de criar emprego, de atrair novas empresas. E empresas que tragam novas tecnologias, que tragam e que estejam inseridos, no fundo, nesta nova economia, designadamente destas questões ambientais. E, portanto, a fábrica que resulta da joint venture entre a Galp e a Nordvolt, não é? Portanto, a multinacional sueca, o que pretende, portanto, é, de facto, a produção de lítio essencialmente para exportação, para a produção de baterias. E, portanto, o projeto, tal como nos foi apresentado, é um projeto que tem praticamente impacto neutro do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das emissões ambientais. Foi assim que nos foi apresentado, foi assim que foi apresentado também à Câmara Municipal de Setúbal e que contou também com o apoio do município e, portanto, sob esse ponto de vista, acho que não existirá qualquer entrave, nem qualquer polémica relacionada com a população, nem com aquelas polémicas que existem, que têm essencialmente relacionadas com a extração do lítio. Não, aqui, quando muito, pode haver a questão do uso da rodovia, não é? Porque ele é extraído a norte do país e, portanto, tem que chegar cá, evidentemente, a esta zona sul do país. Pronto. E, portanto, aí pode ser um problema. Mas aí eu também espero, e esse é um projeto isso é um elemento fundamental e que constitui também um ponto... Vamos falar na ferrovia. Vou falar da ferrovia, que é um ponto muito relevante em termos do Porto de Setúbal. Portanto, nós melhoramos, se quisermos, as acessibilidades do lado do mar, melhoramos a infraestrutura do Porto. Portanto, o Porto, desde 2020, o Porto de Setúbal conta com a janela única logística, portanto, em termos da sua infraestrutura de suporte, está na ponta, portanto, como os outros portos nacionais, portanto, conta com a tecnologia, portanto, mais avançada em termos da janela única logística, e agora queremos melhorar também a parte das acessibilidades terrestres, porque, de facto, este crescimento de movimentação no Porto, queremos que ele seja feito de uma forma também sustentável do ponto de vista terrestre. Não é terrestre. compatível com o que temos atualmente, julgo eu. Apesar do Porto de Setúbal, mesmo assim, de contar com boas acessibilidades terrestres, pelo menos a variante através da 10.4 e depois da ligação à autoestrada, portanto, permite, no fundo, segregar o tráfego portuário do tráfego urbano. Mas a ferrovia, Mas a ferrovia é um elemento fundamental. É fundamental. E é preciso ter em conta que o Porto de Setúbal é já hoje o segundo porto a nível nacional com maior movimentação em termos de carga por ferrovia. Cerca de 1/3, 30%, da mercadoria que é movimentada no Porto de Setúbal é feito por ferrovia. Então, para acelerarmos, o que é que este Governo lhe prometeu, designadamente do Plano Nacional de Rodoviário, digamos assim, que inclui também a ferrovia? Há alguma promessa aí para avançar? Há uma promessa, eu diria que é mais que uma promessa para avançar. Portanto, isto está perfeitamente assente, que irá haver no próximo ano o início, portanto, vamos primeiro lançar o concurso, mas esperemos iniciar já no próximo ano a melhoria das acessibilidades ferroviárias no Porto de Setúbal.
Portanto, era um projeto que já vinha com alguns anos. Foi estabelecido um protocolo com as infraestruturas de Portugal, porque isto envolve intervenções, quer na infraestrutura da Ferroviária Nacional, a cargo das infraestruturas de Portugal, quer na infraestrutura ferroviária dentro do Porto. Um projeto na ordem, e, portanto, e depois tem uma questão também de alguns restabelecimentos rodoviários, designadamente porque envolve supressão também da passagem de nível, designadamente aquela da Casfarra. É um projeto da ordem dos 20 milhões de euros, dos quais 5 milhões incumbem à administração do Porto de Setúbal, que tem capitais próprios para o fazer, independentemente de poder promover uma candidatura comunitária de financiamento desse projeto. O compromisso que temos com as infraestruturas de Portugal é que esse projeto arrancará no próximo ano. No próximo ano, 2023. O que é este projeto? Para se ter uma ideia. O Porto de Setúbal, apesar de ter já ligação ferroviária nos seus principais terminais, exige na sua movimentação de carga mudança de tração, portanto, tem que ter uma locomotiva diesel para fazer a movimentação das mercadorias, exige um conjunto de manobras adicionais que geram alguns custos de contexto e tem alguns problemas de segurança, porque esse conjunto de manobras tanto envolve invadir a linha geral Mas quais são as ligações que estão subjacentes a esse projeto? As ligações, em termos de linha, portanto, o que vai ser feito fundamentalmente nesse projeto é a eletrificação nos troços em falta e, portanto, vai ser permitida e possível toda a movimentação de mercadorias em tração elétrica, portanto, deixa de haver portanto, a necessidade de tração a diesel e vai preparar o Porto também para uma coisa muito importante. Vai ser feito um fecho de triagem na zona das praias do Sado, que vai permitir a formação e deformação de comboios com 750 metros. Okay? Que é o padrão que está a ser adotado a nível da rede ferroviária nacional e que é o padrão europeu em termos de interoperabilidade. Ora, isso permitirá, de facto, a formação de comboios mais longos, não é? E, portanto, reduzindo o custo unitário do transporte em termos da ferrovia. Mais carga ao mesmo tempo. Exatamente. Isso, portanto, eu espero, agora concluindo, que parte do lítio que seja transportado, apesar daquilo do projeto que está previsto na Galp, grande parte do lítio é importado, não é feito em Portugal. Sim, mas há uma parte continente americano, mas haverá uma parte substantiva que possa vir de Portugal, que venha através que possa utilizar a ferrovia. Sr. Presidente, estamos a caminhar para o fim. Queria aqui 2 ou 3 questões mais concretas. Para já, há algum problema com a alfândega? Nós temos sentido muitas queixas de operadores portuários e até de grandes empresas que operam no nosso Porto, que se queixam um bocadinho da alfândega. Isso tem este sentimento ou é uma coisa que não lhe tem chegado, enquanto administração portuária? Se falar com todas as administrações portuárias, todas se queixam da alfândega, ou com todos os operadores, todos se queixam. Qual é o problema? Onde é que podemos situar esse problema? Eu diria que é o seguinte. Pronto, o problema que nos é mais relatado tem a ver com a falta de recursos em termos humanos da parte da alfândega. E a questão hoje em dia é que o negócio portuário, se quisermos, toda esta cadeia logística, isto tem de coexistir quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Portanto, precisa de muitos 365 dias por ano. E, portanto, não é compatível com ter horários fixos ou não ter horários em que possa ser assegurado esse período das alfândegas. Isso é muito importante, porque os armadores, quando escolhem um determinado porto, de facto, os custos de frete são, de facto, custos enormíssimos, não é? De imobilização dos navios e, portanto, quando escolhem o porto, escolhem também em função da sua capacidade de libertar os navios e do desembaraço das mercadorias ser o mais rápido possível. Posso inferir que é uma preocupação da APSS? É uma preocupação da APSS. Nós temos estado em conversações com a alfândega, a relação é boa, não posso dizer que há uma relação conflituosa com parte da alfândega e, inclusive, nós lançámos um procedimento, infelizmente ficou deserto, vamos retomá-lo, para a criação de uma infraestrutura para a localização do scanner que está atualmente é móvel, anda entre os 2 terminais, mas para o scanner ficar fixo e de criar condições
em termos de instalações para a alfândega, para que o processo possa ser Isso mais... melhora a operacionalidade, melhora a digamos, operacionalidade do e pelo próprio menos sistema. algumas dessas queixas possam ser reduzidas. Agora, nós percebemos também o papel da alfândega, também é um papel, enfim, importante e difícil. O Porto de Setúbal, às vezes, no meu entender, indevidamente, é conectado com algumas mercadorias menos próprias Também que é transitam através do Porto de Setúbal e, portanto, eu diria essa marca ou essa conotação, estigma, às vezes, esse estigma, às vezes, é mais um estigma. acaba por ser também prejudicial e cria, de facto, essa posição da alfândega, às vezes um bocadinho mais difícil. Mas eu penso que isso será ultrapassável e nós estamos a trabalhar para que isso seja ultrapassado. Se formos para o Porto de Lisboa, as queixas ainda são mais significativas que no Porto de Setúbal. Sabrina, para terminar, duas perguntas muito simples, ou pelo menos peço-lhe uma abordagem, uma narrativa sobre isto. O Green Deal está aí, o Pacto Ecológico Europeu, há portos que têm investido muito em ambiente, o Porto de Setúbal tem investido imenso. Queria que me falasse das vossas perspectivas sobre a questão ambiental no Porto de Setúbal em concreto e se o Porto de Setúbal também anuiu alguma coisa do plano de recuperação e resiliência, tal como fez o Porto de Sines, com verbas muito significativas. Duas questões e uma última terceira. Tem ajudado o Orçamento de Estado nestes últimos anos ou não? Isto é em função dos investimentos. Ainda há pouco me falou num investimento concreto de 5 milhões de euros. Isso significa que o Porto vai dar menos ao nosso Orçamento de Estado. Então vamos começar pelo princípio. O Porto de Setúbal tem tido a possibilidade, uma boa possibilidade, de ser um contribuinte do Orçamento de Estado. Pronto. O Porto de Setúbal, todos os anos, tem distribuído dividendos para o Estado. Em que montantes agora tem isso de cabeça? É variável. Não tenho aqui de cabeça, mas o Porto de Setúbal, felizmente, tem tido sempre resultados positivos que lhe permite, de facto, fazer essa distribuição de dividendos para o acionista. Naturalmente, e é isso uma preocupação do Porto de Setúbal, da administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, e que temos feito sentir junto à tutela e que nos tem sido sensível relativamente a essa matéria, é que é evidente, quando fazemos essa distribuição de dividendos, ficamos com menos capacidade em termos de capitalização para os investimentos que são necessários na modernização do Porto. A nossa tutela, felizmente, nesse aspecto, tem sido muito sensível a esse aspecto. Portanto, esperamos que, de facto, com estes investimentos e com este programa de investimentos que temos para o Porto de Setúbal, que sejam sensíveis relativamente a essa matéria e que, portanto, que não nos sejam tão exigentes na parte da distribuição de dividendos como contribuintes para o Orçamento de Estado. Relativamente às questões ambientais, dizer o seguinte: hoje em dia é impossível pensar um porto ou um investimento que não tenha as questões associadas às preocupações ambientais. E nós temos essa ambição também no Porto de Setúbal. Tornamos o Porto cada vez mais sustentável, queremos caminhar preferencialmente para a neutralidade carbónica, em termos do Porto de Setúbal. É um caminho difícil e longo que ainda temos de fazer, mas tem de ser, eu diria, dar continuidade e reforçado essa perspectiva. E, portanto, os nossos investimentos têm essa preocupação. Nós estamos, posso dizer, ao nível da administração portuária, enfim, temos feito vários investimentos, a nossa frota já é praticamente, uma parte significativa já é uma frota elétrica. Em termos da nossa iluminação e da iluminação pública, temos feito a substituição por iluminação toda em LED. Relativamente aos investimentos que vamos fazer, temos um que é muito importante, que tem a ver com os sistemas OPS, portanto, On-Shore Power System, que é isto, basicamente, vamos dotar os terminais do Porto de Setúbal da capacidade de abastecimento dos navios, quando atracados em cais, de serem abastecidos por energia elétrica, dispensando-os de consumir, portanto, combustíveis fósseis, reduzindo, portanto, as emissões poluentes, o ruído. Isso está para quando? Isto estamos ainda a desenvolver o estudo. Eu espero que em 2025 nós tenhamos a capacidade para arrancar com esse investimento. É um investimento relativamente significativo e que vamos necessitar de financiamento comunitário para o fazer, mas é um investimento inevitável. Nós sabemos que, mais tarde ou mais cedo,
vai ser mandatório a nível da União Europeia que os portos disponham destes sistemas para abastecimento dos navios quando atracados em cais. A própria indústria do shipping está a adaptar os seus navios e todos os navios que são construídos já estão a ser adaptados para esta possibilidade. E sabemos outra coisa, é que portos que não tiverem este sistema vão ser portos menos competitivos. E, designadamente, vemos os armadores com as preocupações, até por causa das taxas de carbono, a cada vez incorporarem mais nos seus modelos de negócio estas preocupações ambientais e a procurarem portos ou transportes que de facto sejam mais eficientes ou menos impactantes do ponto de vista ambiental. Projetos candidatos ao PRR. Relativamente à questão do PRR, infelizmente o PRR não contemplou esta parte dos nossos investimentos em termos dos portos. Portanto, nós no PRR não temos lá uma pequena parcela, mas portanto quase irrelevante, mas felizmente juntamente com a nossa tutela foi possível candidatar um conjunto de projetos no PNI, portanto no Plano Nacional de Investimentos 2030. E portanto o Porto de Setúbal tem no Plano Nacional de Investimentos um conjunto de investimentos para serem cofinanciados por fundos comunitários, portanto que foram inscritos pela nossa tutela para serem financiados nesse âmbito. Bom, vamos fechar aqui. Havia aqui mais 2 ou 3 questões, mas já agora expectativas para fechar o ano em termos de volume de negócios e faturação e carga, digamos assim. Tem mais ou menos os números de cabeça, não percebe? Nós este ano vamos terminar com... o Porto de Setúbal é um porto tradicionalmente anda nos 6 milhões e meio de toneladas. Este ano a nossa expectativa é que termine à volta dos 6 milhões e 200 mil de carga movimentada. Como eu disse, houve esse decréscimo e é essencialmente resultante da paragem da siderurgia, e ao nível do RORO, de facto, tivemos um acréscimo de cerca de 13% ao nível da movimentação de veículos. Felizmente também, em termos do nosso volume de negócios, vamos terminar com resultados líquidos na ordem dos 3 milhões, superior a cerca de 3 milhões, que era o expectável e vem na linha do que tem sido nos outros anos. Sr. Presidente, muito obrigado. Um brinde em nome da Casa Benedito de Freitas também, já agora, ao Porto de Setúbal e à nossa região. E ao sem mais. Corra tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente.